Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre taxa Selic, então vocês vão entender o que é a Selic. Vamos lá, primeiro ponto aqui que vocês precisam saber. Todos os dias as pessoas fazem depósitos e saques nos bancos, certo? Só que o que acontece? Tem dias que a gente vai ter mais depósito do que saque. Então a gente tem aqui mais depósito do que saque no banco e o banco ele vai fechar aqui o caixa como positivo. Então mais depósito que saque, banco fecha no positivo. Mas e se a gente tiver mais saque aqui do que depósito? O que acontece? O banco ele vai fechar no negativo. Só que isso é uma coisa que não pode acontecer. Os nossos bancos eles não podem fechar o dia com caixa negativo. Mas e aí, como que a gente vai fazer para esse banco aqui ele ficar no positivo, sendo que teve mais saque aqui do que gente depositando dinheiro? O que acontece nesse cenário, pessoal? Nesse cenário, a gente vai ter o banco aqui que fechou o caixa no positivo. Esse banco aqui fechou no positivo, ele teve mais depósito que saque. Então, esse banco, ele tem condições de emprestar dinheiro aqui para esse outro banco que fechou no negativo. Então, ele vai fazer esse empréstimo e vai auxiliar esse banco aqui a fechar no positivo. Então, fazendo esse empréstimo, a gente tem aqui os nossos dois bancos fechando no positivo. O que acontece, pessoal? Esse empréstimo não é de graça, é um empréstimo de um dia e se cobra a Selic, se cobra juros. E esses juros cobrados são iguais à Selic. Por quê? Porque os bancos, então, eles dão como garantia os títulos do governo. Então, é um empréstimo, pessoal, de baixíssimo risco. E é aqui que a gente tem a Selic. Então, aqui fica simples de entender. Vocês conseguem visualizar que é realmente um empréstimo de baixíssimo risco. Lembrando que os títulos públicos eles são emitidos pelo governo, que é a instituição mais segura de um país, certo? Então é por isso que esse empréstimo é um empréstimo de baixíssimo risco. Bom, pessoal, agora vamos falar como a Selic é definida. A Selic ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, e ele define, então, a taxa Selic a cada 45 dias. E o Copom ele é composto por um presidente e 8 diretores. Então, a gente tem aqui a diretoria. E é claro, pessoal, que esse comitê ele simplesmente não vai escolher uma taxa. Tem todo um estudo que é realizado e não é simplesmente também falar, a taxa vai ser 15% ou vai ser 6%. Existe uma movimentação que acontece para que essa taxa ela aumente ou diminua. Na verdade, essa é uma movimentação artificial que é o Banco Central, na verdade, movimentando a Selic. Então, quando o Banco Central ele quer subir os juros, ele vende mais títulos, ele coloca mais títulos em circulação e o preço do título cai. E a consequência é juros subindo. E a gente tem também a questão da redução dos juros. Então, quando o Banco Central ele quer reduzir os juros, ele vai comprar títulos, então ele vai deixar ali menos títulos em circulação, o preço do título sobe e os juros caem. Mas calma que vocês vão entender isso de uma forma mais prática, mais didática. Vamos lá. Se a gente tem aqui um título no vencimento com o valor de R$ 1.000, quer dizer que no final aqui ele tem que chegar de qualquer forma nesse valor. E se a gente tem mais títulos em circulação, a gente tem títulos então com preço menor e juros subindo. E se a gente tem menos títulos em circulação, o preço aumenta e os juros diminuem. Então vamos imaginar aqui uma feira. Numa feira, se a gente tem muita maçã disponível, tá cheio de maçã ali, o que acontece? O preço da maçã é menor, certo? Agora, se a gente está na mesma feira
e tem pouca maçã, quase não tem maçã disponível. A tendência é ter um preço maior. Isso aqui é natural da economia, a questão de oferta e demanda. Agora eu vou explicar para vocês essa questão dos juros, que é uma questão que pode gerar uma confusão maior. E vocês podem ficar na dúvida, por que o juro aumenta quando o preço diminui? E por que quando o preço aumenta, o juro diminui? Vamos lá, eu vou exemplificar aqui para vocês de uma forma que vai ficar mais claro, mais acessível. Então, vamos lá. Se a gente tem um título com resgate em um ano, o resgate de R$ 1.000, então quer dizer, em um ano, se você investir nesse título, você vai tirar R$ 1.000, certo? Agora vamos imaginar aqui o preço do título que caiu. Ó, vamos voltar lá. Ó, pessoal, quando tem mais títulos, o preço cai. Então vamos imaginar, tem mais títulos disponíveis. Então o preço caiu. Olha só, o preço caiu. Ele é R$ 800 porque tem mais título disponível. No período de um ano, para chegar em R$ 1.000, eu vou ter que receber de juros 25%. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é necessariamente a realidade que vai acontecer no investimento no Tesouro Direto, é só para vocês entenderem. Então, quando eu tenho um preço do título menor, automaticamente o governo ele tem que me remunerar mais para eu chegar aqui nos R$ 1.000 no período de um ano. Agora vamos lá, vamos pegar o título com preço maior. A gente está aqui com o título com preço de R$ 900. O que aconteceu aqui? Menos títulos disponíveis, certo? Então o governo comprou títulos para fazer o quê? Para reduzir a oferta de títulos no mercado. Então ele reduziu a oferta de títulos no mercado, o preço do título subiu, certo? Então, se o preço do título subiu, a gente tem aqui um título a R$ 900. E para você chegar aqui nos R$ 1.000, os juros são de 11%. Então, é um juro menor. Automaticamente, você está recebendo menos. Então, é dessa forma que o governo faz para aumentar ou abaixar a taxa Selic. Bom, agora vamos entender aqui como a Selic afeta a economia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, para quem é mais seguro emprestar dinheiro? A gente tem aqui a opção do João, que tem um salário de R$ 10.000 e R$ 100.000 em dívida. E a gente tem o Pedro, que tem um salário de R$ 10.000 e R$ 30.000 em investimentos. É óbvio, pessoal, que é mais seguro aqui você emprestar dinheiro para o Pedro. Isso aqui é só uma provocação para vocês entenderem a questão do risco, como se avalia o risco nos empréstimos. Da mesma forma, é mais seguro você emprestar dinheiro para os Estados Unidos ou para o Brasil? Entende? O Brasil é um país emergente, então é mais arriscado você emprestar dinheiro para o Brasil. E é por isso que o Brasil tem que remunerar mais do que os Estados Unidos quando se trata dos títulos do governo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco aqui ainda da Selic, como a Selic afeta a economia. Então, se a gente tem uma Selic mais alta, os outros empréstimos eles têm que ser mais caros ainda que a Selic. Vocês não concordam? Porque vocês entenderam ali que a Selic ela é referência naquele empréstimo entre bancos. Aquele empréstimo de um dia que tem a garantia dos títulos do Tesouro. Então, aquilo ali é um empréstimo de baixíssimo risco. Então, se a gente tem a Selic como a referência desse empréstimo, todos os outros empréstimos eles têm que ser mais caros do que isso. Então, se a gente pega o consignado, ele vai ter que ter uma taxa maior, o crédito pessoal uma taxa ainda maior, o cheque especial uma taxa ainda maior. Então, pessoal, quando a Selic está alta, todos os outros empréstimos eles vão ficar mais caros. Consignado fica mais caro, crédito pessoal mais caro, cheque especial mais caro, financiamento de imóvel. E quando a Selic ela está aqui um pouco mais baixa, aí os bancos eles conseguem reduzir aqui essas taxas, entende?
Então, a Selic mais alta, ela afeta diretamente a economia. E por último, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, o ponto principal, que é como a Selic controla a inflação. Então, se a gente tem uma Selic mais alta, vocês já entenderam que a gente tem empréstimos mais caros. Se a gente tem empréstimos mais caros, a gente tem também investimentos de baixo risco pagando mais, que são os investimentos em renda fixa. Então, até a poupança paga mais com a Selic mais alta. Poupança paga mais, o CDB, o próprio Tesouro Selic, e isso reduz o consumo. Por que que isso reduz o consumo? Porque está mais caro pegar empréstimo e porque você tem um incentivo maior a deixar o dinheiro parado, investido. Você tem o dinheiro ali que pode ser investido em aplicações de baixo risco, remunerando bem. Agora, quando a gente tem uma Selic caindo, uma Selic mais baixa, os empréstimos eles ficam mais baratos. Então, a gente tem os empréstimos mais baratos e os investimentos de baixo risco pagando menos. Então, a gente tem um consumo maior. Por quê? Você tem empréstimo barato, você consegue tomar dívida com custo menor e você não tem incentivo aqui para deixar o seu dinheiro parado rendendo. No Tesouro Selic, você não tem incentivo para deixar o seu dinheiro no CDB porque está pagando pouco. Então você vai fazer o quê? Você vai consumir, você vai comprar mais. Você pode também buscar investimentos de risco maior, que é o investimento na bolsa de valores, que aí você investe na economia real, com as ações, que são pequenas partes de uma empresa. Então é por isso, inclusive, que quando a Selic está em queda, a tendência é a bolsa subir. E é dessa forma que a Selic ela controla a inflação. Bom, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima!